constitucionalismo americano, eu sei que o professor, né, as turmas da manhã e da noite, tá ali já chegando no finalzinho de constitucionalismo brasileiro, né? Mas vamos tentar aqui ver bem rápido os principais pontos de constitucionalismo americano e alemão, para que vocês não fiquem tão atrasados e também a gente não perca tipo mais de um GED vendo cada um separadamente, né? Então vamos lá. Primeiro, constitucionalismo americano. O que a gente vai ver hoje bem rápido, né? 6 pontos principais que a gente precisa saber do constitucionalismo americano. O primeiro, né, é os artigos da Confederação, né? Articles of Confederation, né? Constituição americana e dual federalismo, caso McCulloch vs Maryland e caso Dred Scott vs Sanford. E Guerra Civil, né, a Guerra de Secessão, que tem ali seus impactos, e a crise de 29 e federalismo cooperativo. Então vamos lá, gente. Nesse dia de hoje vai ser um pouco mais corrido, certo? Mas a gente também vai ter o nosso espaço para perguntas. Eu andei observando que às vezes a gente não interage tanto, deve ser mais porque eu não solicito vocês. Então, no final desse momento aqui, desse primeiro ponto do constitucionalismo americano, eu vou abrir para perguntas e depois a gente passa para o alemão, beleza? Então é isso. Só um aviso, hoje eu não vou estar tão atento ao chat, certo? Então, quando for fazer perguntas, pode clicar na mãozinha se quiser falar, ou deixa aí no chat que depois eu respondo. Vamos lá. Primeiro, aquele famoso contexto histórico, né, que eu sempre passo, porque é muito bom a gente entender da onde a gente veio para onde a gente vai chegar, né? Então, primeiro, como é que acontece? De onde é que surge? A gente tem a povoação da costa leste na América do Norte, né, ali por volta do século XVII, meados do século XVII, que é quando algumas pessoas que moravam ali na região inglesa e tudo mais migram, né, começam a migrar e começam a povoar essa costa leste da América do Norte por muitos motivos. As migrações foram por diversos motivos, tanto aquela questão de questões sociais, questões políticas e questões religiosas. Questões religiosas foram assim o que mais incentivaram as pessoas a fazer essas migrações, como a gente viu lá no constitucionalismo inglês, teve a crise com a religião anglicana e tudo mais. Então, a questão religiosa ela impactou bastante, porque você tinha vários tipos de religiões dentro do mesmo país, né? E muitos tipos de divergências. Enfim, teve também questões das sanções inglesas, eles ficaram taxando bastante, eram muitas cobranças. Teve também dois momentos interessantes, que é o massacre de Boston e a festa do chá de Boston, né? Então, esses pontos, gente, eu estou passando por cima porque eles são muito importantes, certo? Para vocês entenderem como é que começa, mas a gente não pode se prender muito a eles. E depois, né, depois que passado um certo tempo, a gente vai ali começando a ter o movimento que vai insurgir e vai trazer a declaração de independência ali de 1796. Então, com o passar do tempo, é que começa, de fato, o constitucionalismo americano, mas ele começa, obviamente, dessa povoação da costa leste da América do Norte. Então, finalmente, os artigos da Confederação, né? Então, teve depois de todo esse apanhado histórico que a gente fez aqui bem rápido, a gente começa a ver o quê? Vamos pegar aqui a parte mais importante. Teve uma guerra revolucionária ali em meados de 1750, 1760, começa a ter ali questões de como nós vamos nos unir, porque assim, como foram povoações, por isso que é importante saber as povoações. Como foram povoações, a gente não tinha uma coisa mais unida. A gente tinha vários grupos, vários povoamentos que iam se construindo sozinhos. Então você começa a criar povoações que mais à frente vão ser os estados, certo? Isso vai mostrar pra gente o porquê que os Estados Unidos é do jeito que é. Então, nessa senda, a gente acaba tendo os artigos da Confederação, que foi após, né, um período, né, da Guerra Revolucionária. Nós tivemos aí esse não é um tratado, mas foi uma forma de dizer, não, vamos aqui tentar nos unir, vamos tentar aqui trazer algum tipo de instituição, né, o tal do Estado, para abranger todas essas pessoas. Então, os artigos da Confederação, eles trazem nesse sentido. Então, atente-se ao fato que é uma confederação, né? Eu acho que você já viu isso com o professor, que é uma confederação e não uma federação. Mas isso aí a gente já vai ver já. Então, é isso. Foram criadas algumas instituições. O Congresso, né, ele não ia poder mais, tipo, instituir muitos tributos, nem regular o comércio, né, que era um problema que eles tinham com a questão inglesa, né? Eles não queriam que aquele momento, aquelas taxações inglesas recaíssem de novo no seu novo instituto, né, na sua nova instituição, que é o Estado. E aí eles também trataram. Então, esses artigos, gente, só para vocês entenderem qual é a importância dos artigos da Confederação, é que mais na frente, esses artigos da Confederação, eles vão ser convertidos em texto constitucional. A partir daqueles artigos, aquelas ideias ali, a gente vai ter como se fosse um anteprojeto do que vai ser mais na frente a Constituição Americana de 1791. Né? 10 anos depois é que a gente começa a ter a Constituição. Então, esse é o contexto que vai
levando a gente a entender, porque o ápice mesmo começa a vir com a Constituição americana. Bom, então, falando da Constituição americana, vamos falar dela e um pouco de federalismo, né? Principal ponto, a gente viu em constitucionalismo francês que uma Constituição moderna ela precisa ter 3 elementos: separação de poderes, garantia de direitos e um texto escrito. Então, a primeira Constituição escrita do mundo moderno foi a do constitucionalismo americano e não a do francês. Por quê? Por conta da data mesmo, por conta de questões temporais. Então, a primeira acontece aqui no constitucionalismo americano e depois a gente vê mais na frente ali a França. Então, a gente tem essa influência. Tanto é que vocês viram nos roteiros, vendo nos materiais, a gente vê que teve a declaração, teve a Constituição Americana em 1791, e mais na frente a gente vai ter a da França, né? Uma Constituição francesa vai ser um pouco mais na frente, mas aquela declaração de direitos do homem cidadão, ela vem antes mesmo. Então, você vê essa congruência, você vê que está sempre um influenciando o outro, como a gente viu nos dias passados, e que isso acontece de fato. Toda hora está ali um momento, um ponto influenciando o outro na história, né? Os americanos, os ingleses. E a gente, infelizmente, só estuda mais, a gente só tem esse apanhado mais ocidental, que é a nossa análise, né? Mas se a gente também fosse nos debruçar ao constitucionalismo africano, asiático e tudo mais, a gente ia ver também outras nuances muito interessantes, mas que, infelizmente, a gente não, na graduação a gente não vê muito isso. Bom, então ele é um marco, né, dessa Revolução Americana e traz, né, um conteúdo tríplice, um conteúdo assim que é indispensável para que os Estados Unidos se formasse de fato, e agora sim a nossa Constituição ela traz essas 3 coisas como assim fundamentais. Lembrando que são, se não me engano, 7 artigos, né, e as emendas e tudo mais, e até hoje é assim. Então, Common Law também, né, vem ali do inglês, vem a Common Law, e a gente vê que tem esses quesitos. Então, independência das colônias, superação do modelo monárquico, a implantação de governo constitucional, fundado na separação de poderes, e igualdade na igualdade e na supremacia da lei. Então a gente vê isso. Sempre numa Constituição escrita, ou numa Constituição do mundo moderno vai ter separação de poderes, garantia de direitos e texto escrito, e que a gente pode ver também se reproduzindo aqui no constitucionalismo americano. Então, Luiz, tu está passando muito rápido, mas qual é o principal aqui? É a gente entender que por conta de uma influência, né, na verdade uma migração ali das colônias inglesas, colônias inglesas não, do povo ali inglês, começando a colonizar ali a costa leste dos Estados Unidos, nós começamos a criar uma nova instituição social, né, nós começamos a criar um novo movimento constitucionalista, que foi o americano. E daí a gente começa a ter uma divergência maior daquela inglesa. Por exemplo, a questão de você superar essa monarquia. Então, no momento que eu tinha uma monarquia muito forte, agora na minha Constituição, no meu momento constitucional, que é o americano, eu vou superar esse modelo monárquico. E isso é muito importante, isso é muito impactante, porque vai ser um pouco ali, vai influenciar bastante ali na América como um todo. E também aqui no Brasil, né, que a gente vai ver mais na frente no constitucionalismo brasileiro. Então, só um momento. Indispensável. Federalismo dual ou dual federalismo, né? Então, de acordo com alguns pesquisadores, alguns pensadores e juristas, nós temos 4 tipos, né? 5, na verdade, tipos de federalismo: o dual, cooperativo, competitivo, simétrico e assimétrico. O mais importante aqui que a gente vai estudar é o dual e cooperativo, porque é o que a gente mais se esteia, né, aqui dentro da graduação e também nessa cadeira de Direito Constitucional 1. O dual federalismo ele é bem simples, acho que vocês já devem estar até cansados de ouvir bastante isso, é aquela separação total de competências e de poderes entre estados e União. Então, vocês veem essa questão que é muito, muito pesada. Os Estados Unidos ele tem essa descentralização do poder por causa disso, porque além dele dividir a União e os estados, os estados eles vão puxar muito poder. Então, a gente tem esse estado unitário, esse momento unitário aqui, e depois a gente vai ter uma separação total. Eu não tenho ali uma atribuição tão igual. Mas como assim? Ele está um pouco confuso. Como é que a União e os estados se separam, mas é a União... Vamos lá. Aí que a gente fala agora, a gente vai entrar, vocês já devem ter visto isso bastante, que é o federalismo. Então, como é que funciona? O federalismo dual, ele separa a União e os estados totalmente. Então, nesse momento aqui é que é muito importante. Como vai ser essa separação? Como se dá essa separação? Se dá pela forma centrípeta ou por agregação. No caso, não foi tão separado. Foi, na verdade, o contrário. Como assim? Está um pouco confuso. Vamos lá. Essa separação, ela não é que eu tenha a união e depois eu separe.
Na verdade, você tem ali um aglomerado, um poder constituinte originário, e nesse poder constituinte originário a gente vai trazer à tona quais são os nossos modelos, né? Qual vai ser o nosso sistema de governo, o nosso sistema ou nossa forma de Estado, a nossa forma de governo e o nosso sistema de governo. Então a gente vai trazer como vai ser. Isso eles vão se aprofundar bem mais em Direito Constitucional 2. Mas aqui a gente percebe que foi formado por um momento, por uma forma confederada, né? Uma confederação. Por isso que a gente tem os artigos da confederação, que cada estado separado quer trazer ali para o centro, trazer para algum órgão centralizado que possa administrar melhor esse poder. Só que se vocês observarem, eu até coloquei as setinhas meio pontilhadas. Por quê? Porque, como vocês já devem estar cansados de saber, essa forma de federalismo ela é um pouco ali, não duvidosa, mas no caso, ela preserva a parcela do poder, né? Então os estados eles não vão abrir totalmente a mão do seu poder. Isso é preocupante, porque aí você vai reservando ali. Não, no meu estado vai ter isso, isso e isso. No meu não vai ter. Por exemplo, nós temos estados americanos que têm pena de morte, outros que não têm, outros legalizam uma coisa, outros não legalizam. Então foi por conta dessa questão, né, da agregação. Cada um vai doando parcela do seu poder, mas não vai doar totalmente, certo? Deixa eu ver. Opa! É isso mesmo que eu ia ver, pessoal. Desculpa. Pronto. Foi mal. Eu tinha ouvido barulhinho, gente. Foi mal. Porque, como eu disse, eu vou ficar mais. A gente precisa terminar isso para passar para o alemão ainda. Mas é aquela coisa bem simples, não é nada do outro mundo, certo? E, em contrapartida, se a gente for analisar outros modelos de federalismo que tivemos, como o constitucionalismo brasileiro, acho que vocês já devem estar por dentro disso, a gente tem o federalismo centrífugo ou por segregação. O nome aí está um pouco equivocado, desagregação, mas é semelhante. O nome certo seria segregação, né? A gente segrega um poder unitário em vários. Então essa é a maior diferença. A gente tem esse movimento centrífugo, né? Então, se ficar algum dia confuso, essas nomenclaturas e tudo mais, tenta lembrar de centrípeto e centrífugo. Centrípeto aponta para o centro e centrífugo para fora. Fuga do centro, certo? A gente já até viu isso em física, né? Aquelas coisas, enfim. Mas esse é o ponto. E na federação, vocês podem ver que as setas estão mais direcionadas. A União vai separar, né, vai se dividir em estados, vai, na verdade, instituir os estados e doar parcelas do seu poder. Só que ela não vai doar totalmente. Porém, a gente vai ter ali uma equidade, porque cada estado vai ficar ali basicamente no mesmo pé de igualdade, diferente do constitucional, diferente do federalismo por agregação, que cada estado vai unindo, então você doa quanto você quiser, né? Você restringe ali, você vai tentar preservar ao máximo a autonomia, e isso acaba descentralizando o poder. Dois casos super emblemáticos, né? Vocês devem ter ouvido falar, que é o McCulloch versus Maryland e depois o Dred Scott versus Sandford. Vamos passar bem rápido, não vou me aprofundar na questão histórica e tudo mais, porque além de vocês já terem visto, vocês podem ver isso mais aprofundado por fora. Mas, claro, a gente não pode deixar de fora esses casos que são super emblemáticos, super importantes para o nosso constitucionalismo americano aqui. O que aconteceu? McCulloch versus Maryland é um caso bem emblemático, né? A decisão da corte que tentou impedir o funcionamento. O que aconteceu? A gente teve um congresso, naquele congresso, lembra o congresso que teve? Pronto. Tivemos um congresso, e aí nesse congresso foi decidido o seguinte, não, vamos criar um banco, né? A gente precisa de um banco, agora que nós somos um estado, né? Nós somos uma federação, uma confederação, no caso. Somos uma confederação, nós precisamos de um estado, né? Para pelo menos ter esse monopólio aí do dinheiro e tudo mais e distribuir. Então foi criado esse banco, teve algumas filiais em alguns estados, né? Dentre eles no estado de Maryland. E o que acontece? Teve um certo momento que ficou aquela questão tributária, aquela questão do dinheiro, teve alguns problemas. Então, no final do ano, os estados tinham que prestar contas e tudo mais. O estado de Maryland, ele também estava prestando conta normalmente. Só que alguns, eles não estavam tão, como eu posso dizer, seguindo a risca essa norma, né? E aí os deputados, né, o pessoal lá do Congresso ficou um pouco irritado e disse, não, quer saber, vamos taxar agora. 15 mil reais a cada... 15 mil dólares, no caso, desculpa, reais não. 15 mil dólares a cada final de ano. Então, no final do ano, você vai ter ali uma taxação de 15 mil, e aí fica uma loucura. Fica aqui uma super taxação, e, poxa, a gente tinha essa taxação lá no constitucionalismo inglês. Por que eu vou ter aqui de novo? Não, isso tá errado. Então, um rapaz, o gerente do banco de Maryland, ele se recusou, não vou pagar essa taxa, eu acho um absurdo, e vai ficar por isso mesmo, sem contar que se a União
trouxe para os estados essas filiais, trouxe esses bancos, eles tinham que garantir os meios para a gente sobreviver. Então, não faz sentido eles taxarem a mais do que a gente consegue receber. Então, a aquisição deles é X. A aquisição... Desculpa, não vou usar tantos termos matemáticos, mas a aquisição do banco é menor do que vai para a União. A União tem um dinheiro gigante. A aquisição que o banco tem não é tanta. E aí ficou essa disputa. E daí a gente tira o quê, né? Antes de a gente resumir ali nos 3 pontos. Como é que foi resolvido esse caso? Foi subindo de instância. As 2 primeiras instâncias decidiram, o tribunal local e o tribunal, né, estadual, eles decidiram, não tem isso, vai ficar do jeito que está, vamos seguir o que a União está mandando. Quando sobe para a Suprema Corte, aí os juízes eles têm um entendimento diferente, né? Eles percebem que realmente os entes eles têm essas autonomias, eles têm que ter autonomia política, administrativa e financeira. A financeira que é a principal, que é conseguir administrar os seus bens. E aí tem esse problema, né? Então eles vêm à Suprema Corte, com decisão até competente da Suprema Corte, que eles começam a observar, não, realmente a gente está impondo taxações, impostos muito grandes nesses estados. Então vamos parar com isso. Aí tem essa autonomia. E aí daí vai ter a teoria dos poderes implícitos, né? Que é o quê? É um pouco delicada essa teoria, mas ela é bem simples, gente. É só, em resumo, uma síntese para vocês entenderem essa teoria dos poderes implícitos. Quando a União ela provê uma medida ou ela impõe uma medida, ela tem que também trazer os recursos para isso. Se a União está querendo algo, ela tem que trazer os recursos para isso. No geral, a forma mais simples é essa. Se a União está trazendo algo ali, está trazendo alguma coisa, se a União está impondo uma coisa, ela tem que trazer os recursos. Se ela está distribuindo bancos, está distribuindo filiais desses mesmos bancos em todos os estados, ela tem que trazer recursos para isso. Então não adianta eu ter um banco para cada estado se eu não vou ter como arrecadar tanto dinheiro e se eu não vou ter como manter esses bancos, né? E aí que foi essa problemática. E o controle de constitucionalidade difuso, que vocês vão estudar mais na frente aqui, comigo, com o professor e tudo mais, que é o quê? Só dando aquela pincelada bem leve, uns termos técnicos, mas não é tão difícil de entender. O controle de constitucionalidade difuso, pessoal, é quando a gente tem ali órgãos, né, do Poder Judiciário que podem julgar matérias e essa decisão ali abranger bastante gente, né? Geralmente a eficácia desse tipo de decisão é interpartes, mas a gente vai ver isso mais a fundo. Mas já fiquem atentos a esse nome, controle de constitucionalidade difuso, não vou aprofundar agora, né? E é isso. Então, esses 3 pontos são basicamente o resumo do que aconteceu e do que a gente tirou, né? Ele também faz parte do momento do constitucionalismo americano, esse caso. E, complementando esse caso, nós temos Dred Scott versus Sandford. O que aconteceu? Esse caso aqui, pessoal, é uma tristeza muito grande e isso vai explicar todo o resto da nossa história. Por isso que esse caso aqui é crucial. Vocês já devem estar sabendo, né? Vamos lá. Vamos resumir, mas sem deixar de fora as coisas mais importantes. O Dred Scott, né, ele era um escravo. Ele era um escravo ali do Missouri e tudo mais. Ele foi passando de estado em estado, porque em alguns estados a escravidão estava sendo, né, extinta, estava sendo abolida, estava deixando de lado a escravidão e os homens agora estavam sendo livres, né? Os homens negros estavam sendo livres. Qual foi o problema? O dono, né, entre aspas, dono, termo ridículo, mas é o termo doutrinário, o dono do Dred Scott, ele pegou e foi mudando de estado. Ele se mudava para os estados que tinha, Massachusetts não tem, tudo mais. Então você vai vendo aí. Ele ia vendo, não, qual estado que não tem, qual estado que tem, né? Essa questão da liberdade. E aí ele ia fazendo isso, ele ia migrando. Ia levando o Dred Scott com ele. E aí chega um certo momento que o dono dele, né, morre e tudo mais. E as heranças, né, o espólio fica com a mulher dele, e etc. Então, vai surgindo ali um contexto, vai surgindo ali um momento que o Dred Scott vai buscar a liberdade dele, vai buscar a cidadania dele enquanto homem, né, enquanto cidadão do povo americano. E aí ele pega e tenta entrar com ação judicial, né? Ele tenta entrar com ação judicial, tudo mais, mas simplesmente, logo em primeira instância, é decidido que ele não é um cidadão americano, que ele não pode pleitear em juízo. Então, ele tenta na primeira instância, ele apela, vai para a segunda instância. Quando chega na Suprema Corte, observação bem rápida, vocês veem que esses casos mais importantes, eles sempre vão para a Suprema Corte. E são casos que marcam o constitucionalismo americano. Isso é bizarro. Isso é incrível, porque ao invés de a gente ter aquele tribunal que consegue resolver as questões locais ou pelo menos estaduais, a gente tem que levar para a Suprema Corte. E isso foi um absurdo. E de vez ou outra acontece ainda, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, essas questões. Mas o que acontece? Vai para a Suprema Corte,
ele tenta ainda pleitear pela sua liberdade, né, pela sua cidadania enquanto cidadão americano, e como pessoa, né, como pessoa mesmo, porque escravidão é uma das piores males que já existiu na face da Terra. E aí, é isso, ele tenta, e essa é uma das piores, tá ali embaixo, é uma das piores, um dos piores erros judiciais na história dos Estados Unidos. Por quê? A Suprema Corte, em quase sua maioria, entende, ou se não na maioria, entende que simplesmente as pessoas de ascendência africana, né, importadas de país ou mantidas como escravo, elas, e também os seus descendentes, então ele estendia para os descendentes, iam ser ali configuradas como coisa, como objeto, e não como pessoa, como uma pessoa que pode ter cidadania, pode ter liberdade. E isso é ridículo, isso foi ridículo, isso foi um dos maiores erros das decisões judiciais que os Estados Unidos teve, resultando no quê? Aumento das tensões entre o norte e o sul. Que é o que a gente vai falar agora. Porque a partir dessa decisão, a partir desse momento trágico na história, pelo menos na história como um todo, e principalmente na história judiciária dos Estados Unidos, a gente vai migrar agora para a Guerra de Secessão. Então, aumenta-se a tensão entre os estados do Norte, do Sul, Carolina do Norte, Carolina do Sul, né, que a gente já viu no ensino médio, mas quem não viu, vamos lembrar, tem esse momento, né, esse momento que começa a esquentar a questão dos confederados e a União, né, alguns defendendo a questão da União, que a gente tem que abrir, e os confederados, né, que é aquele povo ali ainda mais, digamos, entre aspas, muitas aspas, gente, conservador, mas ele não é conservador na ideologia do termo, mas sim conservador em conservar esses princípios, né, e tudo mais, né, eles queriam, tá vendo? Ó, ali embaixo a gente consegue ler, né, preservar a escravidão e os direitos estaduais, ridículo, né, com todo respeito, mas um pouco ridículo, e aí a gente vai trazendo, começa essa tensão. Depois do confronto, da Guerra Civil, a gente tem a vitória da União, que leva à abolição da escravatura e o fortalecimento do governo federal. Então, a partir daí, a gente começa a ver, calma, os estados, eles têm autonomia. A gente é uma confederação, mas isso tem que ser equilibrado. E isso foi reequilibrado por conta dessa guerra de secessão. Então, casos como esse de McCulloch versus Maryland, Dred Scott versus Sanford, eles foram muito importantes porque a partir daí a gente vai começar a ver uma virada. A gente vai virar a página. A gente não vai mudar todo o sistema, né, do constitucionalismo americano, a gente não vai mudar todo o sistema estatal americano, mas a gente começa a ter novos olhos, novas perspectivas de como decidir as coisas e tudo mais, por mais que seja uma common law. Então, essa guerra civil, essa guerra de secessão, que a gente não precisa aprofundar tanto, mas entender que ela foi um outro marco muito grande, porque a partir dela a gente começa a ter os estados do norte trazendo mais princípios federativos e práticas federativas, e também a questão da escravidão, que foi abolida. Agora a gente começa a caminhar para novos arredores. Infelizmente, foi aquela abolição bem grotesca, como foi aqui no Brasil, né? A gente abole a escravatura e se virem. Então, não foi aquele momento assim que a gente pôde... Não, vamos tirar esse erro histórico, que é a escravidão, e depois vamos trazer também eles de volta para a sociedade. Não tentaram reinserir tanto. No Brasil isso foi muito pior, mas nos Estados Unidos também foi nessa pegada. Então, entendido a guerra de secessão, vamos aí, porque a gente ainda tem que ver constitucionalismo americano, e eu acho que dá tempo, meia horinha. Só um momento. Assim que eu terminar a constitucionalismo americano, eu abro para dúvidas bem rápido, fiquem à vontade, certo? É só para a gente ver, ter esse reapanhado geral e tudo mais. Porque são os pontos mais importantes que muito provavelmente podem acabar caindo na prova de vocês, certo? Então vamos lá. Crise da Bolsa, federalismo cooperativo, né? Ficam ali lado a lado porque foram momentos ali, foram coisas contemporâneas, uma acaba influenciando a outra, nem que seja indiretamente. Crise da Bolsa de Nova York, né? A Grande Depressão, que a gente já tanto estudou, que a gente já tanto viu, e vocês viram recentemente com o professor, né? Então, é aquele momento ali, crise da Bolsa, alguns dizem que foi porque um rapaz deixou de desligar o sistema, enfim, tem várias teorias, tem vários entendimentos, mas o maior, né, foi uma questão de ingerência mesmo dos banqueiros e tudo mais, que levou o banco ao colapso, né? A gente tem uma crise econômica global, porque os Estados Unidos sempre teve esse grande monopólio de riqueza e tudo mais, porque eles exploraram, né? Eles vieram para a costa aqui, leste, e foram tomando conta, eles foram explorando, expulsando os nativos daqui também. Então, eles fizeram, era quase como se fosse ali o colonialismo português, né? Só que não é a mesma coisa, gente. É só um comparativo para vocês entenderem por que os Estados Unidos ele tinha tanto dinheiro e, né, tinha bancos assim, enormes e tudo mais. Então, eles iam expropriando até dar tudo certo. Aí, né, o impacto da crise foi sentido por mais de uma década, levando a reformas econômicas e sociais. Por quê? Porque agora a gente vai entender esse impacto. A gente tem a crise de 1929, agora vamos entender o que isso vai influenciar no constitucionalismo americano, né? Vamos ver aqui o que acontece. Então,
Apanhado geral, teve a crise de 29, uma crise econômica global, os Estados Unidos vai à falência, o pessoal passa fome, fica aquela coisa tensa, horrível, o Estado vai à falência, o capitalismo, pá, aquela coisa. Agora vamos entender, certo? Então, vamos perguntar, por que a gente está vendo a crise de 29 aqui? Para entender, né, o outro ponto, que é o federalismo cooperativo. Nós tínhamos, ou temos até esse momento aqui, a confederação, né, com aquele federalismo dual. O federalismo dual vai separar a União e os Estados em questão de atribuições e competências. De uma forma muito grande mesmo. Agora, quando a gente vê que a gente tem uma crise, quando a gente vê que tem um momento tão importante, e vocês verem que é uma crise econômica, às vezes o social não vai influenciar tanto, né, pro povo americano e tudo mais, mas quando foi a crise econômica, eles abriram o olho, eita, vamos ver agora como é que a gente pode fazer essa questão do federalismo aqui, vamos ver um sistema diferente, uma pegada política diferente. E qual foi? O federalismo cooperativo, né? Então, a gente tem um federalismo dual, que é quando a gente tem essa cisão grande. É literalmente, gente, uma esfera é a União e a outra são os estados. Totalmente separados, é aquela coisa ali, parece que nem fazem parte do mesmo país. E agora a gente vai começar a ter olhos, né, começar a ter pensamentos ali na linha do federalismo cooperativo, que ele pode ser tanto de viés democrático como autoritário. Então, os americanos começam a ver a necessidade de impor esse tipo de federalismo, né? E aí, né, acho que vocês já devem estar por dentro, mas se não tiver, podem perguntar mais à frente, né? Qual a diferença, né? O democrático autoritário, a gente vai muito pela nomenclatura, mas também tem essa construção ali da agenda política entre a União e os Estados. Então, o federalismo democrático é literalmente isso. A gente vai tentar trazer um viés, por isso que o termo é bem técnico, esses termos, porque eles trazem exatamente o que é a coisa. A gente tenta trazer um viés mais democrático para esse federalismo que a gente tem. Então, ao invés de ficar aquela coisa muito dividida, muito separada, muito segregada entre União e Estados, a gente vai ter agora, não, por mais que a gente esteja separado, vamos tentar juntos trazer um bem-estar, trazer um bem comum para a gente, trazer que todo mundo fique bem, né? Porque se eu tô mal e você tá mal, vamos tentar aqui ficar menos mal, né? Engraçado isso. Mas enfim, aí a gente também vê o autoritário. Esse já é diferente, a União vai impor a agenda e os estados eles vão seguir, certo? Então, com isso a gente pode ir concluindo o que do federalismo americano, como geral. Por mais sucinto que ele seja, pessoal, é muito recomendado que vocês leiam, né? Tentem ler algumas questões, mas os principais estão aqui. Os principais pontos que vocês têm que dar uma olhada são esses, né? Os artigos da Confederação, eles influenciam bastante, ou eles influenciaram no que hoje conhecemos como a Constituição Americana, porque a Constituição Federal Americana, ela aproveitou basicamente todo o texto dos artigos da Confederação, né? Que trazia o que cada estado, cada povoado, cada estado, no caso, né? Queria para a sua sociedade, queria impor enquanto seu. Bom, ainda como marco formal da Constituição moderna, né, que foram esses casos de McCulloch, Maryland, Dred Scott e Sandford, a gente tem pontos muito importantes para o constitucionalismo americano que vão influenciar outros países, influencia o Brasil também, que é a questão do controle de constitucionalidade difuso, teoria dos poderes implícitos e autonomia também dos entes federados, certo? Então, outro ponto importante, a gente tira desses casos analisados, assim, se vocês tiverem tempo, pessoal, até recomendo analisarem outros casos, a gente tira desses casos os pontos mais importantes, que é controle de constitucionalidade, teoria dos poderes implícitos e tem até a doutrina do stare decisis, né? Só que eu não trouxe ela aqui porque é uma questão mais, assim, tranquila, acho que dá pra gente entender, mas é bom lembrar que é da common law, tanto da inglesa como da americana, mas veio da inglesa, né? A questão do stare decisis, que não foi adotada no Brasil. E quando a gente for falar do brasileiro, a gente vai entender melhor isso. E aí a gente teve a crise da Bolsa, né, do dual federalismo. Agora a gente vê que essa separação total entre União e Estados não vai ser tão eficiente. A gente precisa de um novo tipo de pacto federativo ou de princípio federativo, que foi o cooperativo, né? E em certo momento vai ser mais adotado, pessoal, no começo, o autoritário e depois a gente vai migrando para o democrático, certo? Então, nesse momento, acho que dá tempo, creio que vai dar. Alguém tem alguma dúvida? Deixar até uma frase mais com X. Deu para entender vocês? Não entenderam algum ponto? Tem alguma dúvida aí por fora? Tá tudo tranquilo? Bacana, pessoal. Então vamos lá. Agora vamos ter que passar para o constitucionalismo alemão. Peraí, só trocar aqui a tela. Não sei, creio que vai dar tempo. Eu confio, vocês confiam, eu confio. Então vamos lá entender.
Mas realmente, pessoal, fiquem à vontade. Também podem mandar dúvidas tanto pelo grupo quanto pelo meu privado, né? Nos horários mais ok, que aí tranquilo também que eu tiro dúvidas, certo? Mas o mais é que a gente tem que fazer esse apanhado para não atrasar vocês, né? Vocês ficarem por dentro, pelo menos, dos pontos principais. Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Agora, constitucionalismo alemão. Vamos deixar a América de lado um momento. Vamos agora para, né, a galera ali do Ocidente mesmo, leste europeu, os alemães, né, que tem sua influência. Temos muitos pensadores como Kelsen, temos Heidegger, temos muitos pensadores, Kant, que vão influenciar no direito e vão influenciar principalmente no direito alemão, né? Vamos entender aí, pontos principais. Temos a Constituição de Weimar, né? Carl Schmitt e a sua teoria da Constituição, que a gente vai se aprofundar isso mais na frente. A Lei de Habilitação, com o fim da Segunda Guerra. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que na verdade é a Declaração dos Direitos Humanos, né? Houve uma redigitação. E Lei Fundamental de Bonn. Então vamos lá. Contexto histórico, famoso contexto histórico, eu sei que eu encho o saco de vocês com história, mas é bom entender de onde surge isso. Bem rápido, mais rápido ainda do que o constitucionalismo americano, galera. Bom, a gente tinha províncias, a gente não tinha um estado alemão, a gente não tinha ali, né, um estado, né? Então, ao decorrer do tempo, houve unificação alemã após algumas guerras e tudo mais, e a Alemanha ela passou por um processo de unificação territorial, e isso foi conduzido ali pelo ministro Otto von Bismarck, né? Que é o expoente ali da Primeira Guerra, né? Infelizmente ele fez muitas loucuras, mas ele foi morto também, né? Teve esse detalhe. Bom, então o contexto histórico, para não ficar aquela coisa muito esparsa, muito acelerada, que isso pode até prejudicar vocês. A Alemanha, até ali meados dessa data que vocês estão vendo, 1860, 1871, vai passar por um processozinho até que demorado de unificação, né? Alguns estados vão fazendo ali aliança, tudo mais, vão se unindo e até que formam o Estado-nação. Eles preservam muito a questão da nacionalidade, né? Dos princípios de nós somos uma nação, nós somos o povo. Acho que vocês viram esses entendimentos lá na cadeira de Ed e tudo mais. Mas enfim, aí, passado um certo tempo, teve a morte do Otto von Bismarck e tudo mais, e a gente explode a Primeira Guerra. Tem a Primeira Guerra, 4 anos aí de puro sofrimento e caos, aquela Primeira Guerra, Guerra das Trincheiras, que a gente já estudou no ensino médio, que a gente já tá tão acostumado, né, tá tão ligado no que foi. Aí vai passando, temos ali a derrota, né, da Alemanha, e fim da Primeira Guerra. A gente tem um fim da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos começar daí. Após a Primeira Guerra Mundial, nós vamos começar, de fato, o constitucionalismo alemão. Assim, de fato, o que eu digo é que a gente vai ter o primeiro marco. A gente viu os outros marcos. Lá no inglês, Magna Carta, Bill of Rights, pá. No americano, que a gente acabou de ver, vamos lá, Declaração do Bom Povo de Virgínia, que eu acabei não citando, mas você já deve ter visto. A Constituição Americana, Artigos da Confederação. Então, qual foi o primeiro marco do constitucionalismo alemão? A Constituição de Weimar. Famigerada Constituição de Weimar. Tem sua influência ali do constitucionalismo mexicano, né? A Constituição mexicana. Por quê? Porque ela vai trazer a mesma pegada, né? Vamos usar aqui um termo mais informal, mas para vocês entenderem. A mesma pegada que é o sistema de bem-estar social, o welfare state. Então, após esse momento turbulento da Primeira Guerra Mundial, a gente percebe que a gente precisa, o povo alemão principalmente, não, vamos aqui nos organizar. Até agora nós éramos um Estado-nação, nós não tínhamos um sistema político totalmente organizado, certo? E aí eles percebem, não, vamos precisar de uma Constituição, vamos criar um documento para gerenciar, agora de fato vamos ser um Estado, com normas, com Constituição, tudo bonitinho. Também por influência dos outros pontos. Lá no francês, que a gente tem o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Cidadão, toda sociedade que não tem garantia de direito e separação dos poderes não tem Constituição. E aí, influenciado por vários momentos, mas principalmente pela Primeira Guerra Mundial, eles trazem a Constituição de Weimar, que ela é a primeira, né, em tese, a trazer o sistema de bem-estar social, inspirado ali mais ou menos na Constituição mexicana. Bom, então, o primeiro marco foi a Constituição de Weimar. Agora, depois de um tempo, só um momento, nós temos um rapaz, né? Nós temos aí um pensador, um jurista, curioso, Carl Schmitt. Carl Schmitt a gente vai estudar bastante, a gente vai entender melhor, tem até escritos aí para vocês lerem, que ele traz a teoria da Constituição. Carl Schmitt e sua teoria da Constituição. Por quê? Porque mais na frente a gente vai ter Segunda Guerra. Mas para isso, né, a gente vai se aprofundar agora, vamos estudar melhor. Agora vamos estudar o viés do direito, né, o viés
político de como a gente chega também na Segunda Guerra e como é que o Hitler vai ser influenciado por questões de direito, questões de Estado, questões de ciência política, né? De ciência social, principalmente. Como é que funciona? O Carl Schmitt, ele começa a desenvolver a sua teoria, o seu pensamento, né? Ali, meados do século XX, um pouquinho ali, começando a... Enquanto o Carl Schmitt estava pensando na sua teoria da Constituição, em paralelo, estava acontecendo os outros momentos ali, que foi a história do Hitler até chegar no momento e tudo mais, na seção do poder, né? Enfim, toda aquela tragédia que foi a Segunda Guerra. E que a gente vai entender mais ou menos por que o Carl Schmitt influencia ele. Luiz tá falando muito, resume. Vamos lá. Pô, você tem o Carl Schmitt e ele vai trazer uma ideia de que o poder político, né? O poder político é a decisão fundamental do povo. A decisão política fundamental de um povo, né? Isso é a Constituição. Bonito até certo ponto ele pensar desse jeito. Mas qual é o problema? É que isso é uma forma dele tentar legitimar uma Constituição a partir desse pensamento, que é a decisão política fundamental de um povo. Que povo? Quem é um povo? A gente? Fica ali aquela incógnita. Então, ele acaba ignorando um pouco isso e simplesmente ele usa como fundamento. Ele usa como ali uma... Não, decisão política fundamental de um povo é uma coisa que tem que estar na Constituição. Mas você vai ver que na prática, quando você vai ver a Constituição, quando você vai ver o que aconteceu, não foi exatamente isso. Então ele traz esse viés do pseudo-radicalismo democrático, que realmente é do povo, a Constituição ela tem que vir do povo, tem que emergir, é a expressão maior do poder político. E aí você vai ver e não tem povo, não tem a galera realmente votando, não tem a galera realmente impondo seus direitos, nem tem uma consulta, não tem nada, não tem um plebiscito, não tem nada. Aquela coisa. E por último, ele ainda traz, né, para fechar com chave de ouro, Constituição e leis constitucionais. O que é isso? Ele vai dizer que na estrutura do poder político, né, no sistema, né, no ordenamento jurídico, você tem Constituição e leis constitucionais. A Constituição ela está um pouco mais distante, ela está um pouco mais ali à frente do que do que são as leis constitucionais, né? Então, a Constituição é essa decisão política fundamental do povo, que o povo vai trazer a Constituição, e depois a gente tem as leis constitucionais que daí surgem. Que, na verdade, isso era tudo ali uma maneirinha de você deixar o povo no mundo da lua, acreditar que realmente estava participando, quando, na verdade, eles estavam ali controlando o máximo que dava, mexendo os pauzinhos por trás para ter um maior detrimento desse poder e instituir o poder de forma autoritária, que a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Mas assim, eu tentei trazer esse apanhado, gente, eu sei que pode parecer meio confuso, mas é porque nesse momento a gente não vai se prender tanto ao Carl Schmitt, a gente vai entender ele melhor depois, né? Quando a gente for lá pro roteiro 3, entender a Constituição, os tipos e tudo mais, e as concepções de Constituição. Mas enfim, aí o que acontece? Dentre essas leis constitucionais, né, que ele traz, a gente vai ter a lei de habilitação, né, uma lei crucial no processo de consolidação do poder nazista na Alemanha. Por quê? Porque era a lei que finalmente ia ao autoritarismo puro. Ia trazer ali pro Führer, né, o chefe do poder lá, o poder puro, o poder de promulgar leis, não preciso saber de parlamento, eu não quero saber de congresso, eu só vou impor a lei que eu achar necessária. Eu vou querer agora uma lei para quem? Sei lá, quem jogou lixo na rua vai morrer. Pronto, é isso, certo? É como se fosse ali um poder constitutivo originário para uma pessoa só. Não é é uma pessoa só. É bizarro. Então essa lei de habilitação, ela vem dessa ideia do Carl Schmitt. O Carl Schmitt traz esses pontos, a decisão política fundamental, a gente tem a democracia e tudo mais, e a gente tem a Constituição e as leis constitucionais. E dentro dessas leis, a lei de habilitação. Que foi esse problema, e aí sim começa a legitimar o Hitler. Então, quando a gente estuda no ensino médio, quando a gente estuda na escola, né? Como o Hitler chega lá, tem também esse viés aqui. Tem esse viés político, muito político mesmo, de você trazer toda uma teoria jurista, uma teoria, né, realmente de uma ciência social aplicada para tentar justificar e legitimar o poder ali daquele ditador, né? Então essa lei de habilitação foi isso. Ela simplesmente vai, Hitler, é contigo agora. E aí, com todo aquele amalgamado de coisas, ele acaba se aproveitando disso e fazendo a pior das coisas que ele podia ter feito, né? Então é isso, pra vocês entenderem. Então até aqui, tudo bem, pessoal? Se estiver tudo bem, eu pergunto, eu nem tô olhando o chat direito, mas se estiver tudo bem, a gente vai seguindo. Pois vamos lá. No final eu quero dúvidas, hein? Se vocês não tiverem dúvidas, eu até entendo, mas vamos lá. Então, enfim,
Aí a gente tem toda a Segunda Guerra, passa, né? A gente tem ali quando a França chega e consegue acabar com o exército alemão, a gente vai ter esse momento agora de repensar no que aconteceu em um período tão curto de tempo, porque se vocês olharem, é 1914 até 1944, 45, gente, é quase, tipo, não é nem um século direito, e a gente tem as duas guerras que a gente conhece hoje, são as guerras mundiais. Isso é preocupante, isso é muito bizarro, porque a gente tem ali um sistema, está tentando criar um sistema político, e tá aquela coisa assim, a gente teve duas guerras, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai se comportar diante de tudo isso? Finalmente, depois de muito se pensar, depois de muito ter erros, como Carl Schmitt, né? Esse problema aí que teve esse pensador e tudo mais, por mais que seja um jurista ali tecnicamente bom, mas ele teve esse... Enfim, a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Lá no começo estava do homem, mas é dos direitos humanos, pessoal. Então, passado ali 3 anos do pós-guerra, finalmente, né, depois de toda essa trágica história, isso também vai marcar o constitucionalismo alemão, por mais que marque toda a história, né, do planeta. A gente vai ter um marco bem grande, porque isso vem ali da história alemã, né? Vem ali desse problema que foi, certo? Enfim. Então, aí a gente vai, né, adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi o quê? É o texto, né? Aquele texto, se não me engano, tem cerca de 40 a 30 artigos, eu não lembro direito, mas fala bastante sobre todos esses problemas. A gente vai trazer coisas que já tinham sido estabelecidas por alguns países. Você vai vedar a pena de morte, ou pelo menos você vai vedar prisões arbitrárias, você vai tipo, vedar tanta coisa, vedar o racismo, vedar a tortura, ela traz um conjunto de direitos que um ser humano, certo? E aí que a gente tem aquele princípio da dignidade da pessoa humana tão importante, a gente vai até estudar mais a fundo. A gente tem a proteção ali, vocês podem ler, a proteção da dignidade humana e a promoção de um mundo mais justo e pacífico. Tava precisando disso, tava precisando que todo mundo, né, nessa Assembleia Geral das Nações Unidas, todo mundo que tava lá, pelo menos se atentasse a isso. Gente, vamos parar com guerra. Olha o que a gente fez, a gente terminou mais de 6 milhões de pessoas, né? Mais de 6 milhões de pessoas, os judeus. A gente terminou quase que toda uma etnia. O que a gente pode fazer agora? Certo? Então, a DUDH, ela vem para isso. Ela vem principalmente para todo mundo ter esse estado de se conscientizar. Não, a gente precisa rever a nossa política, ou principalmente rever os nossos atos. Porque esse autoritarismo tão exacerbado, que foi fundamentado por questões políticas, trouxe todo esse erro. E aí você vê que o constitucionalismo alemão teve toda essa carga valorativa, essa carga histórica, essa carga cultural. Thales, tá atacando, né? Perdão pela expressão, mas tá atacando pau no constitucionalismo alemão, mas o que veio de bom daí? Olha, nós temos a lei fundamental de Bonn. Olha aí, bom, lei fundamental de Bonn. Então, finalmente, a gente começa a ter ali um momento que a Alemanha, né, principalmente os pensadores, os juristas e a Alemanha como um todo começou a se tocar. Não, tá bom. Realmente, a gente já tem a Constituição de Weimar, né? Aí vamos ver agora o que a gente pode fazer. Então passa essas guerras, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e aí a Alemanha, logo um ano depois ali, né, 23 de maio, tomou atitude. Vamos tomar atitude, vamos trazer alguma coisa aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. E a lei fundamental de Bonn, ela traz uma nova Constituição para a Alemanha. Ela reconfigura tudo aquilo e tenta ao máximo evitar o autoritarismo e promover mais democracia, certo? Porque a Constituição de Weimar, por mais que ela... Se vocês olharem, por mais que... Podem pegar e olhar. Se vocês olharem, por mais que ela tenha alguns direitos e garantias interessantes, ela não tem dispositivos, ela não tem cláusulas de segurança jurídica mesmo. Nós temos o habeas corpus, nós temos o mandado de segurança aqui no Brasil, nós temos o mandado de instrução, mas não temos esses dispositivos, não temos esses remédios constitucionais, não temos essas proteções jurídicas na Constituição de Weimar tão detalhado, tão especificado. A Lei Fundamental de Bonn começa a trazer os vieses da Constituição moderna, separação de poderes, garantia de direitos e um texto escrito, obviamente, né? Então, aí é outra Constituição moderna que vai refazer, repaginar, e sim, a gente vai virar a página de vez, a gente vai até trocar de livro de vez e aqui. Vamos se basear nesse tipo de modelo, nesse tipo de Constituição, porque deve pesar na consciência todo esse contexto histórico. Então, Luiz, está falando muito resumindo.
Lei Fundamental de Bonn, ela vai reconfigurar essa Constituição de Weimar, vai tentar trazer, né, mecanismos de controle constitucional. Então a gente vai ter controle concentrado de constitucionalidade, a gente vai ter um controle de constitucionalidade, vai ter uma separação de poderes bem definida, vai ter garantias e direitos mesmo, se espelhando sempre ali em atinência à DUDH, né? Vamos olhar o que a DUDH diz, o que a gente ratificou lá, e vamos trazer para cá, para a Alemanha, e eles fizeram isso, certo? E evitar ao máximo o autoritarismo, que foi o maior problema. Então o autoritarismo teve esse viés, né? A gente teve não só a pessoa que subiu o poder, né, de forma gradual e trazendo o autoritarismo consigo, mas a gente teve os próprios juristas, os próprios pensadores do sistema político legitimando isso. E aí foi preocupante. Aí finalmente na Lei Fundamental de Bonn a gente vai ter finalmente um acalmado. A gente acalma os ânimos, a gente começa a ver a democracia ganhar força. E é outro ponto importante aqui. Então, todos esses pontos que a gente viu até agora são os mais importantes do constitucionalismo americano e do constitucionalismo alemão. Do constitucionalismo alemão está um pouco mais resumido, certo? Mas a Lei Fundamental de Bonn, ela ali encerra não encerra, mas ela dá ali um ponto final nesse ciclo caótico que foi bem rápido. Com o professor vocês viram mais aprofundado, mas foi bem rápido esse ciclo. E, finalmente, com a Lei Fundamental de Bonn, a Alemanha vai começar novos horizontes. E aí, a partir daí, lembra que eu disse lá no nosso primeiro GED, por que a gente está estudando constitucionalismo? Porque a gente tem que ver como isso vai influenciar no direito brasileiro. Então eu sempre tento trazer um paralelo aqui, o que a gente está vendo e o nosso direito brasileiro. Mas quando vocês terminarem de ver o constitucionalismo brasileiro, a gente vai entender muito mais como é que foi, como é que influenciou, certo? Qual foi esse estalo, qual foi essa chave. E a gente vai ver isso no próximo GED, certo? Então, acho que estamos encerrando por aqui, só concluindo, ó. Concluindo, Lei Fundamental de Bonn, 5 pontos aí principais, né? Como tanto falei aqui, que ela deu essa repaginada. E aproveitando o nosso tempo, a gente pode dar só mais uma pinceladinha aqui e eu deixo vocês livres. Vamos lá. Então, resumindo, geral, apanhado aqui, falei bastante. Luiz, o que eu preciso saber da Lei Fundamental de Bonn? Primeiro, ela surge ali, obviamente, depois do pós-guerra, né? Depois do pós-segunda guerra, influenciada pela DUDH, por isso que eu trouxe a DUDH para cá, e repagina, reconfigura a Constituição de Weimar que tínhamos lá no começo. Nós tínhamos trazido né? Não, vamos aqui trazer o sistema de bem-estar social. Na prática, funcionou? Não muito. Não muito. Então agora a gente vai ver como a gente vai fazer para funcionar mesmo. Vamos ser atentos, vamos ser responsáveis dessa vez. Então a gente vai ter 5 pontos principais, né? Então, a gente vai ter primeiro separação de poderes, garantia de direitos e o texto escrito. Constituição moderna, que vai trazer o quê? Estabelecimento de uma democracia parlamentar, proteção dos direitos fundamentais, federalismo, separação de poderes do controle constitucional e prevenção do autoritarismo. Então, basicamente, o que eu estava falando para vocês. Vamos evitar ao máximo o autoritarismo, ou melhor, vamos tentar extingui-lo, o autoritarismo, trazer a democracia de fato, né? Porque se o Carl Schmitt dizia que a Constituição era a adesão política fundamental de um povo, vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Está acontecendo mesmo? Não está, entendeu? Foi realmente para legitimar mais. E aí, a gente vai ter a democracia parlamentar, né? Então, vai ser um parlamento, os deputados, tudo mais como a gente conhece hoje aqui. Então eles adotam esse modelo, trazem a proteção dos direitos fundamentais. Então agora, além de mecanismos de controle constitucional, a gente vai ter proteção de direitos fundamentais. O que é fundamental para mim enquanto cidadão? Mas pro final da disciplina a gente vai ver os direitos fundamentais em espécie, assim, bem, pelo menos a teoria geral dos direitos fundamentais. Mas aqui a gente já percebe que direitos fundamentais é muito ao pé da letra. É fundamental. Mas para quê? Para você viver em sociedade, para você viver dentro de um sistema político, você precisa ter esses direitos fundamentais. Vida, liberdade, igualdade, propriedade, alguns consideram, né? Segurança, enfim, direitos fundamentais, que sem isso não tem nem como viver em sociedade. Então, se eu não tutelar isso, eu não tenho como nem ter um Estado bem, né, configurado. Aí vamos ter o federalismo, né? O federalismo alemão, que vai ser um federalismo mais voltado para um viés democrático mesmo. Não diria cooperativo democrático, mas eu diria um federalismo ali que foi por segregação, né? Ele acaba segregando ali, mas ele tem essa pegada democrática, é um federalismo democrático mesmo. Então, separação de poderes, eles vão ter o judiciário, executivo e legislativo bem tranquilos, mas a gente vai analisar melhor isso depois. E o controle constitucional, que esse aí é pancada, o Kelsen vai trazer muita coisa, Conrad Hess, já se familiarizem com esse nome, Conrad Hess, Kelsen, eles vão trazer
muitas teorias, muitas visões interessantes sobre o Tribunal Constitucional Alemão, que é uma coisa assim de louco, mas que influenciou e influencia até hoje o nosso constitucionalismo brasileiro. Mas vamos deixar para estudar isso mais na frente, né? E a gente vai estudar bem direitinho. E por último, a prevenção do autoritarismo. Por último, não menos importante, o principal, né, que foi o resultado de tudo isso, é você prevenir o autoritarismo. Vamos acabar de vez com esse mal, né? Com esse problema que muitos tiveram. Teve também na Itália, teve também na Espanha, né? Enfim. E finalmente a gente vai chegando ali num ponto que dá para sobreviver, dá para começar a viver enquanto sociedade. Mas é isso, pessoal. Essa é a reflexão final. Deixa eu ver aqui. Conclusãozinha, né? Não vamos esquecer que temos uma conclusão, mas é basicamente tudo que eu disse. Então, desde a unificação alemã até o pós-guerra, a gente vê esses marcos, por mais que seja um ou outro, teve outros também, certo? Mas eu trouxe ali os mais chamativos, né? O que ficou ali para a história do mundo, que foram a Constituição de Weimar, DUDH, Lei Fundamental de Bonn, enfim. Aí a gente vê esses marcos tão grandes que vão influenciar no leste europeu, né, e tudo mais. E, além disso, esses documentos, eles trazem novos horizontes, eles trazem novas perspectivas, principalmente oriundos ali da DUDH. E isso vai influenciar mais no constitucionalismo contemporâneo, hoje em dia, no que a gente vive. Que eu acho que quando o professor terminar o brasileiro, ele vai falar um pouco dos constitucionalismo contemporâneo, né? Aí vocês vão ir também comigo, né? O constitucionalismo transconstitucional, enfim. Vou encher vocês com isso, mas vocês vão ver que daí, de toda essa galera, o inglês, o francês, o americano, o brasileiro, depois disso tudo, hoje em dia, o que a gente tem? A gente vai ver isso lá em constitucionalismo contemporâneo. Então, muito bacana, muito interessante, e hoje eu encerro com a frase da nossa querida Hannah Arendt, né? Que é simplesmente... Se você não entendeu nada até agora, eu vou até brincar com vocês, se você não entendeu nada até agora, é só ler isso aqui. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Acabou. Você olha para a história da Alemanha, olha para a história do constitucionalismo alemão. A Hannah Arendt resumiu tudo nessa frase. Se você ter direitos, né, a essência, direitos humanos, né, olhando pelo menos para a DUDH, é o direito a ter direitos. Então, é isso. E com essa frase eu encerro. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento e tudo mais. Eu vou passar agora a frequência. Deixa eu ver aqui. Só abrir o documento. Podem tirar dúvida, pessoal. Acho até necessário. É um pouco preocupante vocês não terem dúvida, certo? Tipo, não que vocês tenham que estar com dificuldade, mas pelo contrário, se vocês tiverem alguma dúvida ali relacionada a essa matéria, esse conteúdo, tipo, pô, Liz, eu não entendi direito o que é isso, o que é aquilo. Queria saber se vocês estão aí e tudo mais. Ou tá tudo tranquilo mesmo, né? Porque pode ser que esteja tudo tranquilo. O que vocês me dizem? Deixa eu saber qual é a frequência. Show, meu horário. Perfeito, então. Então as coisas só tendem a melhorar. Vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais assim. A gente vai entrar na técnica jurídica mesmo quando a gente for falar de constituição, de poder constituinte. Aí vai ficar uma coisa bem... Não é o fim do mundo, gente. É só ficar um pouquinho denso, mas a gente vai dando um jeito aí pra todo mundo entender da melhor forma possível. Pronto. Conversando aqui com vocês enquanto eu pego nossa presença. Presença essa que concede a vocês horas complementares. Vamos lá. Deixa eu encerrar a gravação. Pessoal da gravação, dessa vez eu vou me despedir. Nos outros eu nem me despedia. Vamos interromper aqui a gravação. Um abraço.